Hoje, irmãos, na quarta semana, eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o tema de hoje, ou o código de hoje, é o código da blindagem. Como o apóstolo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Irmãos, o que nós vamos ver hoje? Você não pode impedir que os pássaros da preocupação voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que façam um ninho nela. Nós podemos impedir que esses pássaros, que nós damos nome das preocupações, venham criar ninhos, ou venham repousar e começar a dominar a nossa mente. A paz de Deus não é um sentimento, é uma sentinela, um soldado que monta a guarda. Quando o Senhor fala aqui, usando o apóstolo Paulo, a paz de Deus, ou seja, vigiem para que essa paz permaneça. Meus irmãos, nós estamos num campo de batalha. O campo de batalha é na mente. Você deve estudar você mesmo. Nós precisamos nos estudar. Já parou para perguntar por que nós somos às vezes tão instáveis ou instável durante o dia? Por que amanhecemos bem ou amanhecemos mal-humorados, depois mudamos de humor? A paz de Deus é justamente uma vigilância que nós precisamos ter. Na anatomia do ataque, no mundo espiritual, o inimigo não ataca as suas mãos para você não trabalhar. Ele ataca a sua mente para você não acreditar. Se ele roubar a sua paz, ele rouba a sua visão. Nós estamos no código onde vamos estar aprendendo sobre como proteger através da paz a nossa mente, os nossos corações. Abacuque 2:2. Então, o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Se você não tiver clareza da sua identidade, do propósito, a sua vida vai ficar assim, para lá e para cá. Quem tem a identidade, quem tem clareza no propósito, não vacila, mantém uma constância e mantém a paz. A passagem de Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Meu irmão, minha irmã, uma das coisas que o ser humano não tem guardado é aqui, ó. A mente, ela é envolvida para atingir o coração. É através do coração que nós tomamos decisões assertivas ou não assertivas. É através do coração que nós somos impulsionados a continuar acreditando, mantendo uma constância ou não. Muitas pessoas desistem quando surge o primeiro desafio. É gostoso sonhar sem não ter nenhum desafio. É gostoso sonhar muito, mas nós temos que entender que todo sonho vai vir com desafios. Os desafios é que nos fazem crescer. O que me tornou uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um servo melhor, foram as lutas, não foram os elogios. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não deixou você ter uma batalha para ser derrotado. Ele nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Se você crê, diga amém. No hebraico, foi escrito no Antigo Testamento, a Bíblia, coração é o centro da vontade e razão. Se o centro está blindado, a periferia, que é a circunstância, não te abala. Um coração blindado é um coração que está resguardado dos valores, do propósito e dos princípios. Guarde o teu coração. Que tipo de blindagem você tem usado para o teu coração? Nós precisamos entender, irmãos, que o processo da blindagem é a oração versus a ansiedade. Filipenses 4:6. Aqui está ensinando a orar. Aqui está dizendo que uma oração com ansiedade não chega à sala do trono. Para vencer a ansiedade, não estejam inquietos por coisa alguma. Ou seja, o que nós temos que fazer? Aprender a confiar em quem? Em Deus. Oração com ansiedade não chega à sala do trono. Por quê? Porque a ansiedade, ela é inimiga da fé. Ora, o que é a fé?
A fé é quando eu creio em algo e, através daquilo que eu estou crendo, eu permaneço numa constância, eu acredito na visão, eu acredito no propósito, eu acredito que Deus está comigo, eu acredito que Deus abriu esse ministério, eu acredito que Deus mandou vocês para esse ministério, eu acredito que Deus manda os recursos por causa da fé. A ansiedade é o contrário da fé. Será que é de Deus? Quando houver na sua mente a pergunta, será? Está vindo o sinal de ansiedade. Para bloquear, tirar a pessoa do foco, do propósito e principalmente impedir a bênção de Deus. Inquietude, que é sinônimo de ansiedade, é orar para o problema e ansiar o desastre. Eu estou orando para Deus me guardar, mas eu fico preocupado se vai acontecer um desastre. Eu estou orando para dar certo as coisas, mas eu estou preocupado e se não der? Então não estou orando com fé, eu estou orando com ansiedade. Quando nos preocupamos, nós estamos bloqueando o poder de Deus nas nossas vidas. Guarde o teu coração na palavra, na fé. A blindagem começa quando você para de se alimentar ou alimentar o medo e começa a anunciar a gratidão. Olha que forte isso. Pare de alimentar o medo, o negativismo. Alimente o quê? A gratidão. Você já agradeceu hoje a Deus? Quando eu estava vindo de São Paulo, passando ali por Brasília, passamos naquela caminhada do deputado Nicolas Ferreira. Ele estava ali num grupo, tinha uma multidão e o trânsito atrasou mais de 3 horas o ônibus. E aqui não estou dizendo de política, os irmãos me conhecem, eu não uso o púlpito para falar de política. Mas o que eu quero comentar aqui é que quando ele, vocês sabem que ele é evangélico, quando ele colocou isso, pelo menos o que ele disse, é que o movimento não era um movimento político, mas de ideologia, para declarar algo ao Brasil no mundo espiritual. E ele começou a andar, postou nas redes sociais, e ali um grupo de pessoas começou a segui-lo. Porque acreditou aonde? Na visão dele. Nós só seguimos pessoas que acreditamos nela. Se vocês estão seguindo aqui, é porque vocês acreditam no pastor Josué. Quando nós seguimos alguém, nós acreditamos. Mas eu quero deixar uma pergunta. Todos que nós seguimos, eu dei o exemplo do deputado lá, são pessoas que são parâmetros para nós. Como que eu posso falar, por exemplo, de perdão se eu não perdoo? Como que eu posso falar de um casamento blindado, sólido, amoroso, se eu não vivo isso no meu casamento? Então, nós precisamos saber quem nós estamos seguindo. Guarde o teu coração. A blindagem começa quando você para de alimentar o medo e começa a anunciar a gratidão. Por que é mais difícil agradecer, se alegrar, do que ficar triste? Vocês já repararam que nas redes sociais dá mais impulsionamento nas coisas mais tortuosas? Eu falo por mim, eu coloco algo assim da palavra, quase não dá, mas coloco algo ruim, o povo é curioso, o povo quer ver desgraça dos outros. A gratidão é o selo que fecha as brechas para a alma. Quantas das vezes nós esquecemos de ser gratos a Deus? E quando atrasou ali 3 horas, eu quase que fui reclamar, e falei, não, tem um propósito. Versículo 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Olha o que vai guardar nosso coração. A paz de Deus. Que tipo de paz nós estamos tendo? Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou. A paz de Deus guardará. No original do grego, a palavra usada para guardar, perourio, é um termo militar que significa montar guarda em uma fortaleza. O ministério da paz excede todo entendimento, ou seja, ela não faz sentido lógico. Você deveria estar desesperado, mas essa paz, isso é uma blindagem agindo. Eu estou em paz. Quer ver um exemplo? O Senhor Jesus estava no barco dormindo. Quantas vezes nós ficamos apavorados? Quantas vezes ficamos preocupados por causa da tempestade?
Uma forte tempestade levantou sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Porque quem não está em paz, a primeira coisa que vem é que vai morrer. Não vai dar certo. Acabou os meus sonhos. Os discípulos ficaram apavorados. E agora, Senhor? E agora, Senhor? Vamos morrer, acorda. Jesus estava dormindo. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de quê? Homens de pequena fé. Todos estavam no barco, mas nem todos estavam em paz. Por que vocês estão com tanto medo? O medo aumenta. O medo deixa a pessoa De repente, uma forte tempestade levantou. Ei, de repente veio uma notícia. De repente veio uma situação financeira difícil. De repente para as vendas. De repente surge uma doença. De repente surge uma situação dentro de casa. De repente surge uma situação dentro da empresa. De repente veio uma tempestade. Deus está falando nessa noite. Deus está falando nessa noite. Blindagem. A paz é uma blindagem. Mas tem que estar conectado na fé. De repente vai vir rumores, de repente vai vir notícia ruim, de repente parece que as coisas travaram, mas tem que ter algo no teu coração e no meu, que é a paz de Deus. Um forte tempestade, vento faz barulho, levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. O que Jesus fazia? Não tem hora que parece que Jesus está dormindo na sua oração? Estou pedindo para Deus, faz tempo, Jesus, aumenta meus clientes aqui na loja, né, na minha clínica, lá na Achei Imóveis. Oh Deus, abençoa minhas vendas. E parece que não está aumentando. Porque mesmo que haja tempestade, mas se você confiar em Jesus, a tempestade não vai derrubar o teu barco. O barco representa a nossa vida. Pode vir tempestade, pode vir forte vento, pode vir ondas inundavam o barco. O barco parecia que ia afundar, porque as ondas eram tão fortes que estavam inundando o barco. Deus permite vir tempestade. É mesmo, pastor Josué? É mesmo. Mas Deus é tão ruim assim? Não, ele não é ruim. É que ele usa os meios para tratar aqui dentro conosco. Você só pode chegar aqui em cima se aprender a passar pelo processo. Sempre estou ensinando isso. José só chegou lá em cima porque ele foi fiel no processo. Jacó só chegou aqui em cima porque ele foi fiel no processo. Isaac também foi no processo. Jesus foi fiel no processo. No processo vai vir tempestades, no processo vai vir situações, mas Deus quer saber a nossa integridade, o nosso caráter, se nós confiamos nele, se vamos ter constância, se vamos perseverar. Aí a paz de Deus vai nos acalmar. Quem entendeu, diga amém. Isaías 26:3, por favor. Esse aqui é muito forte. Tu guardarás em perfeita paz. Tem uma condição. Tem uma condição. Aquele cujo propósito, ó o propósito aí, ó, está firme, porque ele confia em ti. Propósito, estar firme. Uma das coisas que eu tenho visto nas pessoas é falta de constância, perseverança. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia em ti. Você está firme no propósito? Eu não vejo um ministério fruto do Espírito como apenas aqui na Bahia. Eu tenho orado para Deus nos dar a Bahia toda. Eu tenho orado para Deus nos dar Piauí, agora Mato Grosso, São Paulo, Pernambuco, até no exterior, porque Deus falou para mim. Só que eu tenho que estar nessa palavra, como presidente do ministério, e todos que abraçam a visão. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Só tem um jeito de Deus ajudar a brindar nossos corações. Que forma? Confiança em Deus.
A blindagem é feita de confiança. Onde entra a dúvida, a blindagem racha. Entrou dúvida, não tem blindagem. Entrou dúvida, vai rachar. E o inimigo vai atuar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Os irmãos de Davi estavam tudo atrás das pedras. O gigante Golias vinha. Todos eles sabiam usar as armas e espada. Que adianta saber usar espada, lança, escudo, se não tem coragem, se não tem confiança? Tem muita gente que diz, se fosse eu faria isso, aquilo, mas não tem coragem de colocar a mão no arado. A blindagem é feita de confiança. Onde entra a dúvida, a blindagem racha. Os inimigos da blindagem, sabe quais são? Os inimigos da blindagem são os ambientes tóxicos. Os ambientes tóxicos, mentalidade tóxica. Não adianta pedir blindagem e continuar frequentando o campo de tiro. Ambiente e vozes, desânimo é contagioso. Tem pessoas tão negativas, mas tão negativas, que em vez de você passar para ela autoestima, ela acaba te contaminando. Meus irmãos, que espírito habita dentro da gente? O espírito de valentia, o espírito de coragem, o espírito de paz, o espírito de perseverança, o espírito de derrota. Que tipo de espírito habita dentro de você? Dentro de nós? Que tipo de vozes anda tentando nos induzir? Desista, abandone, você não tem chamado, olha o jeito que é a sua vida. Ou a voz do Espírito Santo, não desista. Porque na cruz eu te dei condições de você vencer. O ambiente tóxico, as vozes tóxicas, pessoas que são muitas das vezes levadas, e o desânimo é contagioso. A blindagem exige o não de Neemias. Afaste de conversas que invalidam sua fé. Salmos 1:1. Você sabe o que é a palavra ímpio? É pessoas que não têm piedade. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos... estou te ensinando aqui. Ambiente tóxico. Pessoas tóxicas. Pessoas que contaminam com palavras. Até o ambiente, irmãos, tem lugar que eu entro, o ambiente é de desânimo, o ambiente é pesado, o ambiente é carregado, porque está um ambiente tóxico, que contamina. Afaste-se, não se assente na roda de escarnecedores, pessoas que só levam piadas sujas, pessoas que só falam de coisas ruins. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você compartilha a sua vida. Cuidado com quem você abre o teu coração. Quem aqui se sente, muitas das vezes, que a mente tem sido um campo de guerra? Quem sente que o desânimo, no mês de abril, como ato profético, está tentando roubar a alegria de janeiro? Vamos supor que nós já estivéssemos aqui em abril. E começamos tão bem em janeiro, tão animado, tão motivado, fizemos bazar, e vamos ajudar, e vamos comprar aparelhagem, e vamos invadir, Deus está derramando avivamento. Mas chega em abril, pode ser que venha um ambiente de desânimo. Mas nós podemos, daqui a pouco nós vamos orar, pedir para Deus montar uma guarda na nossa mente. Entregarmos ao Senhor todo o nosso ser, toda a preocupação. Eu não sei que tipo de preocupação tem tomado conta do seu coração e da sua mente. Mas eu quero te convidar nessa noite a nós orarmos, nos entregarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu renuncio todas as preocupações da minha vida. Eu renuncio tudo aquilo que queira roubar o meu ambiente de paz. Um ambiente onde eu possa dormir em paz, almoçar em paz, trabalhar em paz, caminhar em paz. E o Deus de paz guardará as vossas almas. Valeu, amém?